Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz na fé. Nos reunimos aqui, em comunhão com a Igreja, 28 de setembro de 2022, nessa quarta-feira, e o evangelho que nós temos é Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, no dia de ontem a gente viu que Jesus tomou firme propósito de ir para Jerusalém. Ir para Jerusalém é caminhar para a sua condenação, morte e ressurreição. Mas o que interessa é a ressurreição, apesar que vai ter que passar pelo caminho da condenação, da rejeição, da morte, mas caminha. Primeiro momento da viagem, Jesus não é acolhido pelos samaritanos, há uma tentação de vingança, vamos mandar fogo do céu sobre eles. Não, é uma liberdade que eles têm, vamos procurar outro povoado. E agora Jesus, continuando a sua viagem, começa a questão das vocações, começa do chamado. O primeiro se propõe, são 3 momentos aqui agora que Jesus. Então o evangelho vai dizendo, Jesus, seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus disse para eles: você vai, mas lembre-se que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Se você vem aqui pensando que você vai ter descanso, você não vai ter. Se você quer me seguir e pensa que você vai ter conforto, você não vai ter. Você vai me seguir pensando que você vai ter segurança, você não vai ter. Os passarinhos têm. O Filho do Homem, o ser humano, Jesus, não tem. Filho do Homem é quando Jesus diz: esse humano aqui não. Esse humano não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm as tocas, os pássaros têm os ninhos. Mas o ser humano, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Isso já vem dizer, a pessoa que se propõe a seguir Jesus, precisa perguntar se ela está disposta a enfrentar isso. A insegurança, o não ter descanso, não ter um lugar fixo, não ter uma toca, não ter um ninho, viver seguindo Jesus. O segundo momento é Jesus que chama. O primeiro, ele se propõe: eu vou te seguir. O segundo, Jesus que chama. E a resposta do cara: deixa eu enterrar meu pai? E a resposta de Jesus: não. Você não vai enterrar o seu pai. Deixa que os mortos resolvam o problema Deus. Seu pai está morto, então os mortos resolvam. Você vai anunciar o reino de Deus. Jesus começa a sua viagem com exigências duras para quem resolve segui-lo. É a dimensão do seguimento de Jesus, É a dimensão de seguir Jesus, e Jesus começa a colocar certas coisas para quem resolve segui-lo. O primeiro que se ofereceu: olha, não vai ser fácil não vai ter segurança não, nem ninho nem toca. O segundo se propõe a segui-lo: vou te seguir. Jesus, segundo Jesus que chama, e ele responde: mas eu tenho que, meu pai morreu, eu tenho que enterrar. Não, você vai anunciar o reino de Deus. Deixa que eles resolvem lá. Você tem a obrigação de falar do mundo de Deus. A obrigação, é aquilo que São Paulo dizia, pregar pregar é uma obrigação minha.
É um dever meu. E ai de mim se eu não evangelizar. Paulo falava isso aos coríntios, né? Eu sou obrigado a falar das coisas de Deus. E ai de mim se eu não evangelizar. Evangelizar para mim foi uma imposição. Deus me impôs a missão de evangelizar e anunciar Jesus Cristo. Então nós temos esse segundo agora, desse chamado que Jesus vai separando. Olha, deixa os seus mortos resolver por lá, que não vai adiantar nada. Você vai anunciar o reino de Deus. O terceiro, um outro ainda lhe diz: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro despedir dos meus familiares. Entendeu? E aí Jesus falou assim: olha, quem começará e olha para trás, não tem direito a ter o reino dos céus. Entendeu? Não está apto para o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer? Agora, nessa última viagem dele, as exigências são muito maiores. Viu? E aí nós estamos falando de seguimento de Jesus. Não é ter fé em Jesus, é seguir Jesus. Isso exige abandonar certas coisas familiares. E aí ele vai cobrando muito essa questão da família. Deixa a sua família para lá e você vem me seguir. Viu? E esse processo ele é interessante. Quem casa vai ter que deixar sua família para lá para poder casar. Viu? Quando a pessoa casa e não sai da casa da mãe e do pai, tem coisa errada por aí. Viu? E um aí está sendo prejudicado, porque o outro está com tudo. Está com a nova família e está com a família antiga. E o outro é só um intruso que está aí no meio dessa situação toda. Então, as perguntas de hoje de Jesus é sempre essa. Tem a velha história da mulher que foi andando e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Em outras palavras, quando a gente resolve seguir Jesus, a gente tem que deixar o passado para lá. Quando a gente resolve tomar... E por um lado é isso mesmo, né? Se você pega Paulo, quando resolveu seguir Jesus, teve que esquecer o seu passado. Você olha, o que interessa é o Paulo depois da conversão, não é o Paulo que perseguiu os cristãos. O Zaqueu, o que interessa é Zaqueu depois do encontro com Jesus. O resto ele pediu perdão, desculpa e segue a vida. E é essas exigências do seguimento de Jesus. É ter a certeza da falta de insegurança, falta de toca de ninho, é abandonar certas coisas, inclusive em relações à família, é não se despedir da família, porque senão a gente começa a olhar sempre para trás, não tem coragem de se jogar para frente. É esse o processo do seguimento de Jesus, que não é para qualquer um. Jesus agora começa nessa viagem para Jerusalém, depois da rejeição de Samaritano, começa a convidar uns e orientar aqueles que reservam caminhar com ele. E é nisso que a gente vai ter que começar a discernir. Eu dou conta não de seguir Jesus Cristo até Jerusalém e suportar a Semana Santa. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.